convidando os irmãos para estar abrindo a vossa Bíblia no 5º livro do Pentateuco, no capítulo de onde fala das bênçãos sobre os obedientes. Quero estar convidando os irmãos para estar abrindo a Bíblia em Deuteronômio. O capítulo é o de número 28, onde fala sobre as bênçãos dos obedientes. Deuteronômio, o capítulo é o de número 28. Vamos estar lendo alguns versículos para nossa meditação nesta noite, onde o Senhor, eu creio, que tem algo reservado para cada um de nós, tanto aqui e em especial a você que está aí do outro lado nos acompanhando através dessa live, pois sabemos que a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. Deuteronômio, o capítulo é o de número 28, vamos estar lendo do verso 1 e 2, e em seguida o verso 9, 13 e 14. Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo é o de número 1, diz assim: Se ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versos 2: Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvire a voz do Senhor, teu Deus. Verso de número 9: O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor, teu Deus, e andares nos teus caminhos. Versículo de número 13 e 14 para encerrarmos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não debaixo, quando obedecere os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Amém? Sabemos o livro de Deuteronômio, a qual nós acabamos de ler essa leitura, foi uma promessa feita para o povo de Israel. Mas nós, como sendo enxertado na videira verdadeira, nós também fazemos parte desta promessa. Só que tem uma condição. Para fazermos parte da promessa a qual Deus concebeu para o povo de Israel e também para o povo cristão, a igreja de Cristo na terra, Deus fez umas ordenâncias. E a primeira ordenança que Deus dá está justamente no verso de número 1. A ordenança de ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. E de seguida, de cuidar para guardar a voz de Deus. Sabemos que nós ouvimos muitas coisas. Hoje mesmo estamos no final da tarde desse dia, iniciando a noite, ouvimos muitas coisas durante esse dia. Já ouvimos muitas coisas
ao decorrer desta semana, e sabemos que as coisas de Deus, ela não foi feita apenas para ser ouvida, mas principalmente para serem guardadas, tendo o cuidado de guardá-las, as palavras e as promessas de Deus. E sabemos que o povo de Israel, a qual foi comprometido essa promessa, ele em princípio teve este cuidado. Só que ao decorrer do tempo, o povo de Israel desobedeceram a Deus. E sabemos que isso acontece no nosso meio. Infelizmente, no meio do povo cristão, isso também acontece. Deveríamos tirar de exemplo o povo de Israel, que sofreu com as perseguições, que sofreu com tudo aquilo que Deus havia que ia acontecer se descumprisse e desobedecesse a voz de Deus. E sabemos que Deus, Ele tem inúmeras bênçãos para aquele que ouve, para aquele que guarda e principalmente para aquele que a pratica, a palavra de Deus. Por isso, sabemos da importância de ouvir, de guardar e principalmente de praticar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E as bênçãos são inúmeras, na qual eu acabei de falar. Só que tem uma condição. Deus, Ele vai falar que isso é uma ordenância. Deus não falou que isso, faça isso se vocês tiverem vontade ou se quiserem. Não, isso foi uma ordem para o povo obedecer os mandamentos de Deus. Sabemos que nós, como cristãos, nós, como servos do Senhor, temos a obrigação de obedecer os mandamentos que Deus tem para o teu povo, porque as bênçãos são infinitas. As bênçãos daquele que obedece são inúmeras, mas aquele que desobedece, vem o castigo, vem as consequências. E se você começar a ler o capítulo de número 28, do 1 ao 14, é só falando de bênção. E do 15 ao 68, é só falando das desgraças que irão acontecer para os desobedientes. E infelizmente, não deveria, mas sabemos que tem muito povo de Deus desobedecendo a palavra de Deus. E a prova disso que o Senhor fala, quando Ele se trata de bênçãos, no verso 2, a qual nós acabamos de ler, vai dizer que a bênção, ela correrá atrás de ti e te alcançará. O interessante é que eu vejo nisso, é que você está correndo, você talvez não tenha interesse nenhum em receber a bênção, mas a bênção, ela vai correr atrás de você e ela vai te alcançar. Por quê? Porque é o cumprimento da palavra de Deus. A partir do momento que você obedece, que você guarda e que você a pratica, as bênçãos virão automaticamente. Isso são coisas automáticas de Deus. Isso são coisas que Deus já ordenou para acontecer. Mas só que o oposto também vai acontecer. O versículo de número 15 vai dizer: se porém não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cumprirem todos os teus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então te virão todas essas maldições e te alcançarão. Não adianta fugir. Se você não está cumprindo os mandamentos de Deus, se você não está cumprindo as promessas que Deus tem para a nossa vida, infelizmente,
as maldições virão para com essa pessoa. Infelizmente, as maldições alcançarão a essas pessoas. Não sei se você já viu alguma pessoa que já fala assim: nossa, estou numa fase tão complicada, parece que tudo dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Tudo aquilo que eu pego para fazer, inicia até bem, as coisas vão até indo, mas chega um ponto, começa a dar errado. Se a pessoa for direitinho olhar a sua vida diante de Deus, como é que está a tua vida diante de Deus? São consequências, são coisas que vão acontecendo automaticamente. Por quê? Porque está no cumprimento da palavra de Deus. Se você não obedece, se você não a pratica, se você não ouve, não aguarda e não a pratica, os cumprimentos das maldições te alcançarão. Isso é a palavra de Deus. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam: estou numa maré de azar, as coisas só estão dando tudo errado. Você está no cumprimento da palavra de Deus? As coisas estão dando errado por quê? Você está fazendo a vontade de Deus? E muitas das vezes isso acontece no meio, infelizmente, no meio do povo cristão. Por que as coisas, muitas das vezes, as coisas dão errado? Justamente isso, devido à desobediência, que acarreta com as consequências das maldições que Deus dizia que ia acontecer. Eu vou estar lendo algumas maldições, não vou estar detendo muito, mas só para a gente ter uma noção. No verso de número 30, do capítulo 28, vai dizer: tu te casarás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificará uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não lograrás o seu fruto, ou comerás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás o teu jumento. Não comerás. Teu jumento serás roubado diante de ti, e não te será devolvido. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Olha a consequência devido à desobediência. Imagine o constrangedor. Está na palavra de Deus. Um homem casar com a sua mulher e outra que dorme com ela. Imagine você ter o cuidado de criar um animal, aqui cita um boi, uma vaca, quem sabe, seja o que for, qual animal, uma ovelha, um carneiro, para você poder se alimentar da carne. Você verá esse boi ou esse animal, qualquer que seja, sendo morto, e você não comerá dessa carne, a qual você teve o trabalho de cuidar. São inúmeras as maldições. Você construirá uma casa, edificará uma casa, mas vem outro e mora nela. Olha as consequências devido à desobediência a Deus. Olha aqui o que Deus está falando. E sabemos que essas coisas tudo se cumprirá, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela se cumpre. Se Ele está falando é porque vai acontecer, já aconteceu, vai acontecer. Infelizmente, estou falando do povo cristão, o povo que conhece a palavra de Deus, como foi falado aqui no sábado, pelo nosso próprio pastor presidente, no culto de Santa Ceia. Esse tempo tão difícil, tempo de pandemia, tempo onde assolou o mundo inteiro, não foi apenas a nação portuguesa, mas foi o mundo, ainda tem assolado, em especial a nossa nação brasileira, que agora tem muitas pessoas nos acompanhando. Tempo esse, de nós aproximarmos mais de Deus, de nós cumprirmos a palavra, as promessas que Deus tem para a nossa vida.
Nós vemos pessoas nesses tempos agora se afastando de Deus. Os cristãos no mundo em geral se afastando de Deus. Ao invés de aproximarmos mais de Deus, para que as promessas de benefício que Deus tem para nós cumpram em nossas vidas, não, o povo está se afastando, o povo está se corrompendo. Essa mensagem é especial para você, irmão internauta, que está do outro lado. Quem sabe, nesse tempo de pandemia, isso tem acontecido na sua vida. Ao invés de você se fortalecer mais, ter mais intimidade com Deus, porque saber que as suas forças não valem para nada, confiar naquele que tudo pode, você vai e começa, ao invés de você fortalecer, ir para cima, confiar em Deus, não, você retrocede, você recua, você esfria, você se desanima, você deixa que essa situação controversa tome a situação, tome o controle. Não, você está no controle. A partir do momento que você confia naquele que tem o controle de todas as coisas. E muitas das vezes, as pessoas que estão, em especial do outro lado, espalhado por este mundo afora, têm tomado esse tipo de atitude. Como ele diz na tua palavra, não se desviará nem para a esquerda e nem para a direita. E quantas são as pessoas nesse tempo de pandemia que têm se desviado? Quantas são as pessoas nesse tempo de dificuldade que têm se afastado dos caminhos do Senhor? Isso é óbvio, porque está na palavra, nós lemos a palavra de Deus. É óbvio o cumprimento da palavra de Deus. Se você se afasta, se você não pratica, ouve, talvez até guarde, mas não a pratica, o cumprimento da palavra de Deus vai ser cumprido. As maldições vão te perseguir e vão te alcançar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem direção, ela tem objetivo. E o objetivo não é, Deus não tem objetivo em destruir pessoas. Pelo contrário, Deus entregou o teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para resgatar as pessoas, para libertar as pessoas. Mas as pessoas estão se deixando levar pelas as aflições deste mundo, pelas dificuldades que estão acontecendo em nosso redor. Não se desvie da presença de Deus, não se desvie do caminho de Deus. Sabemos que agora são tempos, ainda bem que neste mês de emergência, aqui em Portugal, emergência não, nós estamos na altura agora, nós estamos na fase de calamidade pública. Emergência nós já passamos 2 fases, agora estamos na calamidade pública. Sabemos que agora no domingo encerra. E você vai ter oportunidade, claro, com algumas restrições, porque ainda nós não estamos totalmente livres dessa enfermidade, mas você vai ter oportunidade de vir para a casa do Pai. Você vai ter oportunidade de estar na presença do Pai. Por isso que Deus, Ele fala na tua palavra, que as coisas se cumprirão através da obediência aos mandamentos do Senhor. Sabemos que muitas pessoas nessa altura difícil, muitas pessoas perderam o seu emprego, muitas pessoas tiveram que fechar o seu ponto de comércio, talvez tiveram que fechar a sua própria empresa. Muitas são as pessoas que entraram em extrema dificuldade, em especial financeira.
O Senhor, Ele fala na tua palavra que no mundo nós teremos aflições. Isso talvez são as aflições do mundo. Só que tem duas situações. Talvez essas coisas estão acontecendo para aqueles que não estão obedecendo a palavra de Deus. Isso talvez seja um cumprimento da palavra de Deus. Mas sabemos também que essas coisas pode ser que esteja acontecendo e você tem sido fiel em ouvir, em guardar e em praticar a palavra de Deus. E nós sabemos, como foi dito, como foi falado no versículo de número 1, que o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E talvez você olhe para você e fala assim: poxa, eu não sou exaltado nem sequer talvez na minha própria casa. Os meus irmãos, os meus pais, talvez nem me façam uma discriminação comigo. Eu lendo essa passagem, estudando isso, fez-me lembrar José. José, embora que quando esse livro foi escrito, já tinha acontecido a história de José, mas temos inúmeros outros casos, como foi o próprio caso de Davi, o próprio caso de Daniel, que aconteceu depois dessas palavras, dessas escrituras serem pronunciadas para o povo de Israel. Vemos o caso de José. José, entre os seus irmãos, entre os seus próprios irmãos, José era discriminado, porque o teu pai, a Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo de número 37, o seu pai Jacó amava mais José do que os teus próprios irmãos. Por que Jacó amava mais José do que os seus próprios irmãos? Porque José era obediente ao teu pai. José praticava a vontade de Deus, e mesmo assim, as coisas que aconteceram com José, como todos nós conhecemos, não foi fácil, mas José, de momento nenhum, ele abandonou o Deus que ele servia, o nosso próprio Deus. De momento nenhum, ele descumpriu com as promessas de Deus, com os mandamentos de Deus. Quando ele vai preso, vai para a casa do centurião, chegando lá, ele começa a tomar conta da casa, e a mulher de Potifar assedia José, quer ter relação com José, mas José, além de respeitar o seu próprio patrão, José primeiramente ele temia a Deus. E as coisas nós vamos vendo acontecendo, e a situação de muitas das vezes o crente pode estar passando por alguma prova, mas continua firme, é porque Deus tem algo maior para você. Se você está passando por alguma dificuldade e continua perseverante, pode ter certeza, Deus tem coisa grande para a tua vida. Deus tem coisas grandes para ti. José era o grande exemplo disso. Como eu falei, posso citar outros, como Daniel, como Davi, o rei Davi. Mas o que fez questão de José? Porque José, ele sendo obediente a Deus, não impediu dele ir para a prisão. José foi para a prisão, mas mesmo na prisão, José foi temente a Deus, obediente a Deus. Era tudo processo para onde Deus ia colocar José. E o versículo vai dizer: e o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. José, ele foi reconhecido não apenas pelos teus irmãos, que depois de contar aquele sonho, a promessa de Deus se cumpriu na vida de José. José foi reconhecido por toda a nação do Egito. José foi reconhecido por todas as nações da terra daquela época. Era o governador do Egito. E muitas das vezes as promessas de Deus na nossa vida é assim. Porque se você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, mas manteve firme a voz do Senhor, guardou a tua palavra e cumpriu com a tua palavra, presta atenção, Deus tem coisas grandes para a tua vida.
Deus tem coisas grandes para ti. É apenas estar te preparando para aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabemos que tudo é cumprimento da palavra de Deus. As coisas vão acontecer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, seja qual for a dificuldade que esteja passando, mantenha firme. Seja qual for a divergência que você venha passar, mantenha firme. Porque se for prova, mantenha firme. E a palavra de Deus, quando eu ouço e ouvi falar aqui, ouve a voz do Senhor seu Deus. Fez me lembrar uma vez, aqui eu já até contei para a igreja, mas quem é mais recente ainda não sabe. Lá em cima, nós na altura, antes de acontecer a nossa Santa Ceia, nós tínhamos uma vigília e fazíamos ali períodos divididos. O primeiro período começava com as mulheres, o segundo era dos jovens naquela altura, e o terceiro era dos homens. E assim sucessivamente fazíamos 24 horas de oração ininterruptas, sem parar. E eu lembro que no período dos jovens, e eu estava orando, porque era a primeira vez, tinha 2 anos de crente, 2 anos que tinha aceitado a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tinha acabado de chegar do Brasil em 2016. O pastor me deu a responsabilidade de estar à frente do culto de Santa Ceia. Nunca tinha dirigido um culto. E foi logo o culto de Santa Ceia. Olha o tamanho da responsabilidade. É claro que naquela altura a gente não tinha um número tão grande, mas era um número suficiente, porque na altura depois foi espalhando os pastores, foi espalhando os ombreiros, mas tinha um número bem grande. E eu fui dada a responsabilidade para mim. E eu lembro que naquela noite, naquela madrugada, eu orando a Deus, falei: Senhor, tenha de misericórdia, vou estar à frente do culto de Santa Ceia. E eu lembro que uma jovem, e pedindo a Deus para que Deus falasse comigo, me desse uma resposta. A jovem, ela não fez nada. Ela não fez nada entre aspas, né? Ela jovem, era o que mais ela fez, ela falou comigo poderosamente através da palavra de Deus. Ela abriu a sua Bíblia e pediu para todos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 4, se não me falha a memória, 4:10, que vai falar do chamado de Moisés, onde Moisés diz que não era eloquente, era pesado de boca. E aquela jovem, quando começa a falar aquilo, e Deus falando através daquela jovem, e falando: quem fez a boca do homem? Não foi eu? Quem fez o mudo, o surdo? Não foi eu? Não bastou mais nada. Aquela jovem, para mim ali, ela falou tudo. Ela apenas leu a palavra, ela apenas fez a leitura da palavra de Deus, e falou tudo o que eu precisava de ouvir, tudo aquilo que eu necessitava ouvir. Deus falou. Eu parei em prantos de choro, eu não me aguentei. O pastor presidente estava do meu lado, eu não me aguentei. Eu fui tomado de tal maneira pelo Espírito Santo, que Deus falou tremendamente, através apenas da leitura. Para você ter ideia, eu nem me lembro o que ela falou, ela só leu, já foi suficiente para mim naquela noite. A importância, por isso está Deus falando, a importância de ouvir, e tendo o cuidado de guardar. Deus, ele é tremendo. Se você, às vezes, você pensa que Deus, ele vai falar com você através de um culto de Santa Ceia, como nós temos aqui na sede, um culto repleto de gente, agora nem tanto, né? Mas repleto de pessoas, um culto onde temos muitas pessoas nos acompanhando do outro lado. Não, Deus, ele pode falar através de uma criança, através do seu filho, através principalmente da tua palavra. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, porque Deus é Deus e fala conosco. Por isso a importância do povo de Deus em ser abençoado. Quando a gente fala às vezes de bênçãos, a gente muitas das vezes pensa em bênçãos financeiras. Sim, Deus pode dar muitas vezes bênçãos financeiras. O que é isso? Tudo isso é de Deus.
Só que as maiores bênçãos que nós podemos ter, as nossas bênçãos espirituais, as nossas intimidades para com Deus. O que Deus mais quer é isso. Por isso o salmista ele vai dizer em Salmo 119, versículo de número 11: guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Olha a importância de nós guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, para não pecarmos contra Deus, para não entrarmos em dificuldade, porque a palavra de Deus diz-nos, se nós pecarmos contra Deus, porque se nós desobedecermos, melhor dizendo, se nós desobedecemos, nós estaremos pecando. E qual é o salário do pecado? A morte. Por isso que Deus, quando fez a promessa para o homem, deu aquele jardim maravilhoso para ele, falou tudo ali, ó, desfruta disso. Só que Deus deu uma ordem. Qual era a ordem? Para que não comesse do fruto proibido. E parece que nós, seres humanos, temos uma atração por coisas que não pode. Não sei se nós herdamos isso de Adão e Eva. É impressionante o ser humano. Tem uma atração por coisa que não pode, proibido. E justamente porque Deus falou, se o dia que ele comesse daquele fruto, certamente morreria. Aí fala, mas foi enganado pela serpente. Deus deu. E hoje em dia, você está sendo enganado por quem? É pela serpente? Está dando ouvido a quem? É o inimigo de nossas almas? Claro, se você der brecha, ele vai entrar. Porque a palavra de Deus diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. E é o que mais ele está fazendo no mundo hoje em dia. Matando, roubando e destruindo. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Guardando a voz de Deus. E principalmente praticando a voz que o Senhor tem falado conosco. A importância da obediência. E nós sabemos que a pessoa que nós temos que ter maior exemplo nessa terra de obediência foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior exemplo de obediência, de humildade que nós podemos ter referência é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa terra, que quando veio, não sendo igual a Deus, mas mesmo assim se esvaziou, se humilhou. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que venhamos cada vez mais ouvir a voz de Deus, porque as bênçãos, elas correrão atrás de ti e te alcançará. É promessa de Deus, está na palavra de Deus. Você pode até fugir, talvez eu estou fugindo das bênçãos de Deus, mas ela vai correr atrás de você e vai te alcançar, porque é promessa. E promessa de Deus, ela está para ser cumprida. Ela já cumpriu, vai cumprir e vai ser ainda cumprida. Por isso, povo de Deus, você, irmão internauta, não desvie a tua atenção nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, mas o pastor falou isso de mim. Ah, o pastor pegou uma mensagem aqui muito forte, bateu em mim. Mas falou da palavra ou falou da carne? Se for da carne, pronto. Agora se for da palavra, ouve. Ah, o irmão falou mal de mim, eu já não vou mais naquela igreja. Quantas são as pessoas assim? Aí depois fica desviado, fica afastado do evangelho, só recebendo bomba de Satanás. Por isso a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, a importância de nós guardarmos a palavra de Deus, e principalmente a importância de nós praticarmos a palavra de Deus, porque Deus tem bênçãos extraordinárias para o teu povo, principalmente para aquele que ouve, para aquele que guarda e principalmente para aquele que as praticam. São mandamentos, são exigências de Deus. Amém? Coloca-se de pé nesse exato momento.
Eu creio que Deus falou em nossos corações da maneira que Ele quis, porque Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E sabemos que a importância, como eu falei, em ouvir a voz de Deus, em guardar a voz de Deus, em praticar a voz de Deus, que são bênçãos infinitas para a nossa vida. Isso vai ser de geração em geração. Deus, Ele quer um povo santo, um povo separado, um povo que não se mistura com as coisas deste mundo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Nós vemos nos dias atuais pessoas não querendo se santificar, se purificar, jejuar, orar. Então, imagina nos dias de hoje, um dia que nós devemos separarmos para Deus as nossas vidas, porque Deus quer um povo santo, um povo separado. Por isso aqui um povo separado, um povo que vai cumprir as bênçãos de Deus na sua vida, um povo temente ao Senhor, obediente à sua voz, guardando a sua voz e principalmente praticando a sua voz. Vou estar orando nesse momento e logo após o nosso presbítero Jabson estará apertando a bênção apostólica. Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem bênçãos infinitas para o teu povo, Senhor. Sabemos que o Senhor, meu Deus, é fiel para cumprir cada uma delas. Mas sabemos também, Senhor, que o Senhor tem maldições para aquele que não o cumpre. Para aqueles, meu Pai, que não tem sido fiel para com a tua palavra, para com as ordenanças que o Senhor nos deu. Senhor, eu te peço, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê discernimento, para cada vez mais, ó Pai, ouvir a tua voz, discernir a voz do Espírito Santo. Senhor, eu te peço, Senhor, venha fazer cada vez mais, ó Pai, o teu povo santo, o povo, meu Pai, que te busca, o povo, Senhor, cada vez mais, ó Deus, que tem o desejo, meu Pai, estar na tua casa, estar na tua presença. Deus, eu te rogo, Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Sabemos que tem muitas pessoas que estão neste momento nos assistindo do outro lado, que se encontram passando por essa situação, talvez desanimada, meu Deus, talvez, quem sabe, meu Pai, até desviada. Mas eu te peço, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca agora neste coração, Senhor, aquebranta agora, meu Deus, com esse coração endurecido. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel. Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus, porque sabemos, meu Deus, se nós não cumprimos com a tua palavra, se nós não obedecemos, guardarmos, tem maldições, ó Deus, que perseguirão, tem maldições que alcançarão vida de pessoas. Mas tenha de misericórdia, meu Pai, faça com que cada vez mais sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, cada vez mais desejamos buscar a tua face, e que a tua bênção, meu Pai, venha estar sobre a vida de cada um que te serve, de cada um que propuseram colocar o seu coração diante da tua vontade, conforme o teu querer. Abençoe o teu povo poderosamente, guardando, livrando de todo mal. Eu te agradeço cada vez mais, em nome do Senhor Jesus.